Mas deve estar pensando, Felipe, ok, entendi, mas as canetas Copic são caras, estão mais de R$ 50 cada uma dessas canetas e eu não tenho como sair comprando várias cores. Como é que eu posso, então, se eu fosse escolher algumas, quais seriam as minhas primeiras opções? Então vamos lá. Vou indicar o que eu fiz, tá? Quando fui comprar minhas primeiras canetas Copic, já conhecendo agora essa lógica da família de cores. Então assim, primeiras canetas Copic, quais que você deve comprar? Cinzas, tá? Comece trabalhando por cinzas por dois motivos, tá? O primeiro motivo é que os cinzas te ajudam a ter uma noção muito boa de profundidade, de volumetria. Então, você trabalhando somente com cinzas, você ajuda o seu cérebro a interpretar melhor uma área de sombreamento, uma área um pouco mais clara. Então, é muito bom, te ajuda a aprender a desenvolver muito nessa parte, tá bom? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, trabalhando com cinzas, você consegue depois no Photoshop aplicar qualquer outra cor nele muito facilmente. Então, por isso que eu indico aqui a questão dos cinzas, por esses dois motivos. E é apenas com uma família de cinza você consegue ali jogar praticamente qualquer cor no Photoshop. Fica algo muito legal. Então, apresentando aqui os meus cinzas, tá? Ó, eu tenho basicamente duas famílias de cinza. Essa aqui é a primeira, tá bom? E você já está vendo ali os seis, ó, são cinzas frios. Estes aqui foram os primeiros cinzas que eu comprei da Copic. E aqui já vai a nossa segunda dica agora para caso de você montar uma família de cinzas. Eu falei para vocês que vocês não precisam comprar todas as cores de uma mesma família. Então você está vendo aqui os cinzas frios, olha, começa do C00 e vai até o C10. Eu não tenho todas elas. E você pode até perceber ó, que a diferença entre de um para outro é muito pouco. O C00 para o C0 é muito pouco a diferença. Do C0 para o C1 é muito pouco. Então, o que eu recomendo aqui? Pule uma casa. Então, assim, trabalhe apenas com os ímpares ou apenas com os pares. Eu, no meu caso, acabei montando uma família só com ímpares. Então, ó, comecei pelo C1, aí vim para o C3, C5, C7 e C9. Ó, no caso dos cinzas, tenho 5 canetas aqui que são ótimas e suficientes para você poder representar. Não precisa ter todos os cinzas. E você consegue ali fazer uma transição muito trabalhada, porque se montasse ali C1, C2, C3, a diferença não é tão grande. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com carros, né, com desenho de carros, então assim, você vai usar os marcadores para desenhar boa parte para carroceria, que são carrocerias geralmente que tem brilho, tá? E o brilho ele se caracteriza por ter um contraste, né, entre a parte mais clara, luminosa, uma parte mais escura. Então, essa lógica você tem que aplicar na escolha dos marcadores, tá? Felipe, por que você escolheu os cinzas frios e não os quentes ou os neutros? Bom, primeiramente porque eu gosto dos cinzas frios, tá? Esse é o primeiro motivo. É uma questão pessoal. Mas tem um outro motivo também, que assim, para você poder desenhar carro, e aqui eu tentei usar um pouquinho da lógica, né? Quando você vai fazer cromados, e aí, como eu trabalho desenhando carros antigos, muitos deles têm muitos cromados, né? O cromado ele tem uma característica de alto brilho, então ele reflete muito a questão do horizonte, do ambiente, tá? E eu tenho para mim que os cinzas frios eles funcionam melhor para você poder representar o cromado. Isso porque quando você vai fazer ali um cromado, ele vai refletir tanto o céu quanto a terra. E aí, refletindo o céu, ele pega uma tonalidade mais fria, que seria um azulado. Tá? Então, ele casa melhor com essa parte. Para a parte de reflexão da Terra, geralmente a gente usa um tom terroso, um marrom, um bege, alguma coisa assim. Um cinza quente cairia muito bem. Só que eu consigo, com o cinza frio, fazer ele ter uma noção legal, mesmo quando ele vai refletir a Terra. O mesmo não acontece quando eu tenho cinza quente. Se eu faço um para-choque com um cinza quente, a parte que reflete o céu, ela não fica tão boa. Então, basicamente, eu usei essa lógica aí. Mas você pode totalmente montar uma família com cinzas neutros, tá?
Perfeito. Inclusive, acho até que seria o ideal aí, porque com cinza neutro você consegue trabalhar tanto uma tonalidade um pouco mais quente ou um pouco mais fria. Mas como eu falei, os cinzas, se for trabalhar no Photoshop, você consegue fazer um cinza frio e virar um cinza quente muito facilmente ou neutro. Então, assim, problema nenhum. Escolha qualquer tipo de cinza, tá? Do quente ao frio, você pode pegar qualquer um, tá? Pegue qualquer um. Bom, então eu montei aqui uma família de cinzas. Perceba que eu nem falei do preto, tá? Eu tenho o preto aqui absoluto, que é o 110. Mas, se você faz um desenho todo em cinza, o cinza mais escuro, que é o cinza C9, ele no papel ele fica quase igual ao preto. Então, não há necessidade de você comprar o preto caso você vai fazer uma família só de cinzas. O preto você compra depois, tá bom? É legal ter, mas muitas vezes você nem vai usar tanto ele assim. Você vai perceber que para algumas cores ali você pode usar um cinza muito escuro e ele vai fazer o papel de preto, né? Bom, montei uma família aqui também de cinzas quentes, tá? Que eu tenho, vou apresentar aqui para vocês, ó. Aí, ó. Cinzas quentes, o que eu tenho? Se com os frios eu montei com números ímpares, com os quentes eu quis montar com os números pares, né, para variar um pouquinho. Então eu tenho aqui um W2, tenho um W4, um W6, um W8 e um W10, tá? E aqui eu tenho uma família de cinzas quentes. Tá? Uma ótima opção para você poder usar. Então assim, primeira dica, primeiros marcadores que você vai comprar, compre cinzas, tá? Que os cinzas você consegue no Photoshop alterar para qualquer cor e vai ficar ótimo, tá bom? Bom, dica feita, pode ser também que aconteça o seguinte, ó. Olha, Felipe, eu fui montar uma família aqui de cinzas, mas não consegui encontrar na sequência correta. Então, por exemplo, olha, estava em falta no site. Então eu fui montar ali C1, C3, mas não tinha C3, e aí se eu for comprar o C2, é muito próximo do C1. E o C4 é muito próximo do C5. Como é que eu faço? Ou então fui tentar montar a família de pares, mas também não deu, porque tinha C2, tinha C4, mas não tinha o C8. O que fazer nesses casos? Bom, você muda para uma outra família de cinza, é uma opção. Então, se querer montar com cinzas frios, monta com os neutros, monta com os toners ou monta com os cinzas quentes, tá bom? Opção que você tem. Mas se ainda assim não for possível, vou deixar uma outra dica bem legal aqui, que você pode utilizar uma outra cor que funciona muito bem como cinza. E essa outra cor aqui, vou até mostrar aqui o nosso círculo cromático, são os Blue Violets da família 20 ali, ó. O BV20, BV23, BV25 e BV29, eles funcionam praticamente como cinzas. Felipe, como é que é isso? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Uma família que eu montei, ó. Só com os BVs. Olha só como eles são praticamente um cinza. Ó. E aí eu tenho o BV20, tá? Eu tenho BV23, BV25 e BV29. Você fazendo um trabalho com esses 4 marcadores aqui somente, tá? Fazendo um desenho somente com esses 4 marcadores. Quando você finaliza, parece que você fez um desenho todo em cinza, tá? Então é uma técnica, é uma dica, na verdade, bem interessante, caso você não encontre. E fica bonito, tá? Fica bem bonito. Eu particularmente gosto muito dessas cores aqui. Tem até um tempo que eu não faço uma ilustração só com eles. Posso aí fazer um próximo desenho. Então, caso você não encontre cinzas, usando esses Blue Violets aí que eu falei, da série 20, são uma ótima dica para você.